Estigmas. Estigmas são o aparecimento de chagas no corpo de uma pessoa, nos mesmos pontos onde ocorreu a crucificação e sofrimento de Jesus Cristo. Há muitos truques com substâncias químicas e mesmo autoperfurações para simular os estigmas. Também existem feridas com aparência de estigmas provocadas por uma doença da medula de origem nervosa. Os verdadeiros estigmas, porém, são um fenômeno natural, porém raro, chamado dermografia. Até o início do século XIII, não se falava de estigmatizados, não constando nenhum caso. Com a divulgação dos estigmas dos últimos dias de São Francisco, começaram a ocorrer e se verificou uma sucessão interminável de casos. O exemplo de São Francisco criou um complexo de crucificação. A ideia de compartilhar os sofrimentos de Cristo, levando suas cicatrizes nas mãos, pés, lado e na cabeça, adquiriu forma na mente de muitos e de fato chegou a ser uma piedosa obsessão, de tal maneira que em alguns indivíduos excepcionalmente sensíveis, a ideia concebida na mente se realizou também no corpo. A origem dos estigmas sempre foi atribuída a fatores externos à pessoa. A causa era religiosa, Deus ou demônio. Essa explicação durou séculos. Consideravam um milagre e atendia perfeitamente à ânsia do maravilhoso, do sobrenatural, do espiritual e do religioso. Exemplos de estigmatizados: Santa Rita de Cássia, Santa Catarina de Risse, Santa Gemma Galgani, Santa Verônica Giuliani, São Pio de Pietrelcina, Padre Pio e muitos outros. Santa Rita de Cássia, embora não completamente estigmatizada, teve em sua fronte, pelo espaço de 7 anos, uma ferida que se supunha ter sido causada milagrosamente pela coroa de espinhos do Nosso Senhor. Quando Santa Gemma Galgani mostrou as chagas que sangravam, as feridas correspondiam perfeitamente em tamanho e posição às chagas pintadas num grande crucifixo perante o qual ela costumava orar. Tudo isso indica um efeito de autossugestão. Mas, embora absolutamente naturais, originados de autossugestão, consciente ou inconsciente, não se tira o mérito da piedade e santidade das pessoas e do grande amor e devoção às chagas que Cristo padeceu. Estigmas, fenômeno natural raro de autossugestão. A pele é influenciada pelo controle psíquico sobre os vasos sanguíneos. Palidez ou vermelhidão, ausência ou maior circulação de sangue são provocadas pelo psiquismo, sendo facilmente obtidos pela simples sugestão ou autossugestão. Há diversas experiências de feridas provocadas por sugestão hipnótica, sem referência a ideias religiosas. O pesquisador jesuíta Padre Thurston, que estudou dezenas de estigmatizados, diz: "Não encontrei até o presente momento um simples caso de estigmas numa pessoa isenta de sintomas neuróticos e altamente sugestionável. Frequentemente fazem sangrar suas feridas em determinados dias e outros dias mantêm a ferida em completa ausência de irrigação sanguínea. Por meio de sugestões, fez com que um estigmatizado chorasse lágrimas de sangue, aparecendo também os sinais da coroa de espinhos. Depois, uma ferida nos ombros causada pela sugestão de que carregava a cruz." E Robert Tocqué, famoso pesquisador francês, afirma: "A obsessão por uma chaga
As sensações doloridas e imaginárias que se originam permitem ao influxo nervoso de se conectar até os centros cérebro-espinhais que comandam, por um lado, a irrigação vascular cutânea e, por outro lado, os fenômenos de fagocitose. O Papa Bento XIV, Próspero Lambertini, chegou a explicar como naturais os fenômenos da estigmatização. Dizer que o fenômeno é raro, e mesmo raríssimo, não é o mesmo que demonstrar que é milagroso, acima das forças da natureza. É completamente natural e possui uma explicação fisiológica. A causa dos estigmas é o influxo do psiquismo sobre o organismo, sendo uma dermografia. A dermografia é um processo ideoplasmático, ideia plasmada no organismo, possível de ser provocado com pessoas de tendências histéricas. O fenômeno é tão antigo quanto a própria humanidade. Sua explicação esteve sujeita às mais diversas interpretações. Já foi interpretado como um sinal ou castigo de Deus, ou uma atuação e demonstração do próprio poder do demônio. As interpretações variavam conforme a época e o misticismo próprio do meio socio-religioso. A preocupação, o medo, a angústia e outros sentimentos agem sobre o organismo. Exemplos são muitos. Uma senhora que, vendo seu filho passar por um portão de ferro que caiu no exato momento em que ele atravessava, assustou-se, receando que os pés do menino tivessem sido atingidos. Resultou que no corpo da mulher, nos lugares correspondentes a que ela imaginara o acidente, e principalmente nos calcanhares, apareceram riscas vermelhas. Outra mulher teve o pescoço marcado por um círculo, por ter receado que um suporte de ferro da chaminé caísse sobre a nuca de seu filho. Nestes dois casos, vemos claramente uma sinalização dermográfica, relacionada com um sentimento, com uma imagem associada a uma preocupação. Experiências científicas. A pele constitui um dos órgãos mais influenciáveis por ações psíquicas. As emoções, como nós todos estamos acostumados a observar, tornam o indivíduo pálido ou vermelho com muita facilidade. Até em animais são encontradas dermografias, como é o exemplo de uma gata prenha que ficou horas olhando um saco de farinha onde estava escondido um rato. No saco estava escrito o número 1921. A surpresa foi que num dos gatos da ninhada estava em seu peito manchas com as formas dos números que estavam no saco de farinha. A realidade da influência do pensamento, das ideias, das mães sobre os filhos, era conhecida das antigas matronas gregas e romanas. Acreditando que este fenômeno fosse comum, elas passavam horas inteiras contemplando as estátuas de seus deuses e ídolos, certas de que esta contemplação produziria efeitos semelhantes nos fetos em gestação. Era comum ter no quarto estátuas de rara beleza, na convicção de que a beleza da estátua se refletiria no filho mediante a contemplação da mãe. É a chamada ideoplasmia das mães, que tanto pode ser positiva quanto negativa, dependendo da ideia dominante. Inúmeras experiências de sugestão, causando queimaduras, equimoses, bolhas cutâneas, sangramentos e dermografia, foram realizadas ou estudadas por muitos pesquisadores. A pele pode apresentar manifestações patológicas criadas tanto pela hipnose quanto pela simples autossugestão inconsciente. Se a sugestão ou a autossugestão é capaz de produzir determinados efeitos sobre o próprio corpo, ou no caso de mães, sobre a criança, a hipnose viria a confirmar a realidade
e traria uma enorme contribuição para a compreensão de fenômenos tidos como exclusivamente operados por Deus, demônios ou entidades sobrenaturais. Encontram-se numerosos exemplos nas obras sobre o hipnotismo médico, com sugestões de marcas e letras dermograficamente. Conclusão: a dermografia é uma ação cerebral sobre o sistema nervoso simpático, que comanda os corpos capilares da pele. Agem em estados normais, de transe, de hipnose ou de exaltação profunda. É um fenômeno especial, à margem da fisiologia parapsicológico. A dermografia demonstra o poder espantoso do psiquismo sobre o organismo.